Porto Alegre tem o maior centro de diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do país. E esse é um dos fatores que fazem da nossa capital líder em consumo de medicamentos para o problema. No entanto, especialistas admitem, muitas pessoas utilizam a medicação sem necessidade. O Espaço Público de hoje recebe o psiquiatra Ricardo Nogueira para maiores esclarecimentos sobre este assunto. Bom dia, doutor Ricardo. Bem-vindo ao Espaço Público. Bom dia. Obrigado. O que é o transtorno, a TDAH? É o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Uma coisa tem que ficar claro, que só metade das crianças, adolescentes ou adultos que têm o transtorno tem hiperatividade. Não obrigatoriamente a pessoa que tem o déficit de atenção tem a hiperatividade. Exatamente, só a metade. Esse problema atinge de 3 a 5% das crianças brasileiras e muitas vezes persiste na adolescência até 60% a 85% dessas crianças. E outros persistem até na vida adulta em até 30%. Como que é feito esse diagnóstico, doutor? Pois é, então aquela criança que perde o seu rendimento escolar, que ela fica desatenta na aula, que ela não cumpre os seus deveres, que ela não tem um foco, ela não tem uma noção de tempo, então um tema de casa que deveria levar 30 minutos para ser feito, ela faz em 4 horas. No entanto, essas crianças elas são muito inteligentes. Quando é um assunto que interessa a elas, algo que seja bonito, excitante, novo e assustador, aí ela se interessa. Aí ela se fixa. Se fixa, isso. Porque é o seguinte, esse problema é um problema neurológico. Sim. Essas crianças, elas não ligam o córtex pré-frontal, ele está desligado. E ele não funciona normalmente, porque a maioria das pessoas, as pessoas normais que não têm esse problema, tu chama a atenção delas e elas se focam. A criança ela não consegue. Então, muitas vezes, os professores, os pais se irritam com a criança. Isso é pior, porque quanto maior a irritação, maior, começa a gritar com a criança, aí mesmo que ela não liga, ela funciona exatamente ao contrário. Sim. A estimulação tem que ser falar baixo, não estimular o conflito, porque essas crianças elas adoram o conflito, e essas pessoas, os hiperativos adultos, então, adoram encrenca, se meter em enrascada e confusão. Aonde eles chegam, eles são desagradáveis, dizem coisas sem pensar para a esposa, para o marido, para os filhos, né? Então, a gente vê que às vezes tem mães que brigam, acordam o filho até chegar na escola, já brigaram 3 vezes, quase bateu. E isso não funciona, né? E por que, doutor, esse diagnóstico precoce é muito importante? Ele é fundamental porque se persistir essa patologia na adolescência, a maioria dos adolescentes, eles vão procurar a fuga em drogas, principalmente na maconha, cannabis sativa, porque ela acalma eles. Sim. Porque eles também sofrem. Porque eles não têm um desempenho a contento, eles não têm foco, eles vivem sempre excitados, hiperestimulados, né? Então eles precisam se acalmar. E a maconha dá essa calma para eles. Uma mãe percebendo que a criança é distraída, que a criança é hiperativa, que ela não para quieta, que ela não consegue se concentrar na hora de fazer o dever de casa, qual é a providência que ela tem que tomar? Primeiro, pedir ajuda, né? Procurar os profissionais, como tu mesmo citaste no início da matéria. Porto Alegre hoje é o maior centro de diagnóstico nessa área, e não só nessa área, em toda a área da psiquiatria e da saúde mental. E nós temos várias instituições universitárias, filantrópicas e do próprio Sistema Único de Saúde que têm condições de dar apoio, e um apoio qualificado. Não, e a pessoa, a criança que é realmente desatenta, e a gente nota tudo isso, não obrigatoriamente ela tem a TDAH. Ela pode ter alguma outra, não é patologia que a gente diz, mas algum outro problema que leva a esse tipo de comportamento. A ausência dos pais em casa, enfim, que não tem que ser tratado com medicação. Tem que se avaliar todos os aspectos, né? Muitas vezes até 5% é um percentual até alto, né? A gente tem que avaliar tudo isso, né? Mas essa questão desse preconceito quanto ao medicamento é um equívoco, porque não tem porquê das crianças ficarem sofrendo
com esses sintomas, e além das crianças, os pais também. E muitas vezes essa doença ela é genética. E às vezes os pais também têm esse problema, às vezes os outros irmãos. Sim. Né? Então tem que ter esse cuidado, tem que fazer um diagnóstico tranquilo e sereno. Não é na primeira sessão que se faz esse diagnóstico. É muito difícil. Tem que consolidar o diagnóstico, né? Porque muitas vezes esse diagnóstico ele vem mascarado e associado a essa patologia, ela está entre as 5 maiores patologias da área da psiquiatria. Mas junto com ela vem outras patologias associadas, que são chamadas as comorbidades. Então a gente tem que fazer um diagnóstico tranquilo, né, positivo, ter provas, né, fazer uma reavaliação, né, e fazer um acompanhamento. Né? Então, por exemplo, tudo bem, pode-se usar a medicação. Se essa medicação der resultados imediatos ou de longo prazo, então tem que se avaliar. E sempre o ideal é usar a medicação e mais a psicoterapia. Obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos.